Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo professora Simone Almeida Gavilã e estou na coordenação do Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. Nós vamos iniciar a partir de hoje a 19ª Semana Nacional dos Museus, que é um evento patrocinado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E neste ano, o tema escolhido foi o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Nós trouxemos para abrir o nosso evento o professor Expedito. O professor Expedito, ele é doutor pelo programa de pós-graduação em psicobiologia e graduado em ciências biológicas da UFRN. Atualmente, ele é professor associado da disciplina de anatomia no departamento de morfologia e professor da pós-graduação de biologia estrutural e funcional e do programa de pós-graduação em psicobiologia, onde desenvolve orientação em nível de mestrado e doutorado, sendo também coordenador do grupo de pesquisa de neuroanatomia funcional e evolutiva, onde atua na linha de pesquisa de caracterização das projeções retinianas em roedores. O professor Expedito, ele coordena o Laboratório de Plastinação da UFRN, que é considerado o maior laboratório de plastinação da América Latina. Ele é chamado LabPlast. Está construído no prédio do Centro de Biociências, no campus central. Então, vamos iniciar a nossa programação com a palestra do professor Expedito. Nós temos uma programação muito atrativa durante esses 3 dias. Eu gostaria aqui de agradecer a colaboração de todos que participaram na organização do evento, dos nossos monitores do Museu de Ciências Morfológicas, da professora Renata Suane, da professora Cristina Camilo e todos os demais professores e colaboradores que vão ministrar palestras nesse evento. Muito obrigada, professor Expedito. O senhor pode começar. Perfeito, Simone. Obrigado pela apresentação, né, pela introdução. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de poder estar falando aqui do Laboratório de Plastinação. É sempre falar daquilo que a gente gosta, né, muito bom, somente num momento como esse, a gente sair um pouco da nossa rotina, né, de reuniões, de problemas diários, né, que nós temos vivenciado ao longo desse período, e poder sair um pouco disso para falar, né, de projetos importantes, projetos institucionais, sempre muito, muito prazeroso. Então, antes de mais nada, agradecer ao convite, pelo convite, parabenizar a comissão, né, organizadora do evento. Eu vi o grupo, né, um grupo coeso aí do Museu de Ciências Morfológicas, que trabalha de forma incansável, né, pelo desenvolvimento da extensão na nossa universidade. Falar na nossa universidade, também curiosamente, eu fui olhar, né, a página da extensão na universidade. Esse ano nós temos aí, só em 2021, quase 100 eventos, né, a instituição mostrando a sua força, né, a sua pujança na questão da extensão, não apenas na extensão, mas em todos os campos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela tem sido referência, né, em várias áreas, em pesquisa, na questão do ensino, né, na questão da extensão, na parte de combate também à pandemia, dando suporte a diversas ações, né, na área de saúde e na área epidemiológica. Então, queria mais uma vez parabenizar todo o grupo, né, parabenizar a professora Simone, que lidera esse grupo, e agradecer mais uma vez pelo convite. Enfim, nós vamos falar, né, nesse espaço de tempo que nós temos aqui, da técnica de plastinação, tá certo? Dividir essa apresentação em algumas partes, né, em subtópicos, e em seguida a gente vai abrir um espaço para responder algumas perguntas que forem surgindo aí, né, no YouTube, né? Esqueci de agradecer também a todos que estão aqui presentes, assistindo, né, pelo YouTube. Mas nós vamos dividir a apresentação em praticamente 4 partes, né? Nós vamos começar com uma apresentação da técnica em si, como é que ela está constituída, né? Um pouco
da história, de como ela surge, né, dentro do contexto da anatomia humana. Falaremos um pouco também a respeito depois de falarmos da técnica, né, da plastinação, falaremos um pouco da história do laboratório, como é que o laboratório de plastinação da UFRN ele surgiu, né, como é que ele chegou, né, até o ponto em que está hoje, né, com a sua atuação, né. Falaremos um pouco das ações que esse laboratório já desenvolve atualmente e, por fim, a gente vai fechar a apresentação com um pouco também das perspectivas, né? Aquilo que nós pensamos para o futuro desse laboratório, né? Aquilo que ele tem de potencialidades a serem exploradas, sobretudo no âmbito do ensino, né? No âmbito, por exemplo, de ações de extensão vinculadas a museus, vinculado também a escolas, né? de ensino fundamental e médio, né? Da rede pública e privada, tá certo? Em todos os níveis. Nós temos esse potencial, entre outros aspectos que eu vou apresentar para vocês. Então, o Laboratório de Plastinação da UFRN, realizações e potencialidades. Esse é o título da nossa apresentação. Eu creio que, em algum momento, vocês já tenham tido a oportunidade de observar na imprensa, ou em algum vídeo, em algum momento, na internet, né, através da televisão também, algum momento uma imagem referente à plastinação. Pode até não saber que aquilo se tratava de plastinação, mas as imagens em si, as exposições que tratam do tema de plastinação chamam muita atenção. Então, eu tenho algumas figuras aqui. Essa imagem é uma imagem de uma das exposições mais famosas que existem de plastinação. Essa exposição ela está na Alemanha, na cidade de Heisenberg, na Alemanha, e ela comporta mais de 200 espécimes, entre modelos humanos, modelos de órgãos, de vísceras que estão também plastinados, modelos animais, anatomia comparada também é muito explorada nessa exposição. Então, o processo de plastinação em si, permite que você conserve o material com qualidade, preservando as características anatômicas, mantendo a forma das estruturas, sem alterar essa forma, garantindo assim que você tenha a possibilidade de ensinar a anatomia da maneira como ela deve ser vista, quer dizer, preservando os caracteres anatômicos originais do espécime a ser abordado. Então, aqui nós temos várias imagens dessa técnica, e essas imagens vocês em algum momento já devem ter visto, inclusive essa exposição, ou parte dela, já teve aqui no Brasil, passou em São Paulo, passou do Rio, passou eu acho que em Belo Horizonte também, e aqui no Nordeste ela teve, uma parte dessa exposição teve em Recife, algum tempo atrás, creio que há 2 a 3 anos, essa exposição passou também por Recife. Quem teve a oportunidade de estar em Recife nessas datas, aí, eu acho que em 2017, 2018, teve a possibilidade de visitar a exposição de plastinação. Eu queria falar um pouco, para a gente começar, sobre o surgimento da técnica de plastinação. Então, o autor, aquele que primeiro utilizou o método de plastinação foi esse alemão chamado von Hagens, Gunther von Hagens. Ele, em 1970, ele era técnico de anatomia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e ele observou umas peças que um dos professores da universidade colocou, imergiu essa peça em uma substância plástica, o plástico endureceu e a peça ficou dentro desse plástico, E aí ele pensou, se perguntava por que esse plástico, isso dificultava, a peça estando dentro do plástico, lá endurecido, o manuseio, o contato do aluno com a peça, isso era dificultado. Então, o processo de ensino e aprendizagem estava muito penalizado nesse momento. Então, ele se perguntou por que o plástico não poderia estabilizar a peça desde o seu interior. E essa pergunta, isso ele fez em 1970, e a partir de então, pensando nessas perguntas, ele começou a desenvolver pesquisas na universidade, em nível de pós-graduação, estudando métodos capazes de inserir polímeros plásticos no interior dos espécimes anatômicos.
Claro que existem, eu estou resumindo muito aqui a história, existem aspectos que são muito particulares, né? Assim, a área que ele observou fazendo plastinação primeiro, ele viu que era possível plastinar, por exemplo, madeiras, né? E essas madeiras eram utilizadas, por exemplo, em pisos. O pessoal lá das engenharias já conheciam há muito tempo essa técnica de plastinar as madeiras. E aí ele tentou observar se era possível o desenvolvimento do mesmo método para espécimes, né, biológicos, tá certo? Em 1974 ele começou a fazer alguns testes. Em 77 ele defendeu a tese, né, e produziu o primeiro espécime plastinado, né, e a partir daí ele nomeou a técnica de plastinação. O primeiro espécime plastinado foi um órgão, o rim, né, humano. Ele, evidentemente, fez outros testes, também plastinou coração, né, baço, entre outros órgãos. Né? E, em seguida, em 1978, ele saiu a divulgar a técnica pelo mundo inteiro, né, e criou uma empresa denominada Biodur. Essa empresa ela é hoje, não é, a única empresa no mundo que trabalha especificamente com resinas e equipamentos apropriados e específicos para a plastinação. No Brasil, por exemplo, na América Latina, se você for observar, existem resinas, existem equipamentos, né, que são utilizados para plastinar materiais. Entretanto, essas resinas não são específicas para a técnica de plastinação em espécimes biológicos. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, a Biodur, ela é a única empresa especializada, né, até o presente momento, em plastinação. Não existe outra empresa que você adquira o material, né, apropriado e específico para o desenvolvimento dessa técnica. Ao longo dos anos, né, o Von Hagens e a Biodur, eles espalharam a técnica pelo mundo inteiro e hoje a técnica está disseminada, né, em nível em toda a Europa, Ásia, né, América do Sul, América do Norte, América Central, com vários laboratórios distribuídos ao redor do mundo. É uma técnica já bem consolidada, tá certo? E em que consiste a técnica de plastinação? Plastinação é um método para a conservação de espécimes anatômicos onde todos os fluidos e a gordura corporal, né, são substituídos por polímeros plásticos. Então, eu vou, de alguma maneira, vou explicar como é que a gente faz isso, né? Evidentemente, daqui a pouco nos próximos slides. Nós removemos a água e a gordura do espécime, né? Qualquer peça, qualquer tecido biológico, a gente submete a esse tratamento, e eu substituo essa água e essa gordura por um polímero plástico. Né? E aí, após plastinados, os espécimes não têm odor, eles não oferecem riscos à saúde, né? Diferentemente, por exemplo, de peças imersas lá em formol. Quem já passou pelas aulas de anatomia, né? Classicamente teve contato aí nos laboratórios de anatomia, muito embora os laboratórios tentem, né, minimizar o risco de exposição aos vapores do formol, né, o formaldeído, mas sempre existe aquele desconforto inicial, alguns são mais sensíveis que outros, e a técnica de plastinação, ela permite que você tenha um espécime preservado, garantindo as características anatômicas, sem oferecer risco à saúde, né, preservando aí os aspectos originais da peça. Então, a plastinação é isso. É você tirar água e gordura, colocar um polímero plástico, esse plástico ele vai endurecer e a peça vai ficar numa condição excelente para que você possa ter, né, as suas aulas de anatomia de forma tranquila, né, sem maiores complicações na rotina do laboratório. Bom, então deixa eu falar um pouquinho agora, né, do passo a passo. Como é que a técnica ela está organizada? O primeiro passo que se faz é formalizar o cadáver. Então, o corpo, né, oriundo, por exemplo, de um processo de doação de corpos, né, que chega à nossa Universidade Federal aqui, ou oriundo, né, é um corpo não reclamado que veio a partir da rede hospitalar ou veio lá do sistema de verificação de óbito. Esse corpo chega à universidade, ele passa por um processo de formalização. Esse é o primeiro passo, é fixar o tecido, né, no formol. Tá bom? Então, os técnicos de anatomia, né, junto com a equipe lá de professores, estão lá e fazem o processo de fixação. Primeiro passo para a plastinação.
Depois, se o cadáver ele é fixado, eu considero uma das fases mais importantes do processo de plastinação é o que vem antes dela. Veja bem, cada tecido, cada órgão, cada estrutura, ou um cadáver inteiro que seja, é preciso pensar sob o ponto de vista dos objetivos, né? O objetivo didático-pedagógico que aquela estrutura tem para o seu laboratório, para a sua turma que está lá de graduação, ou para a sua turma do ensino fundamental ou médio, né, que você está estudando ali. Você vai levar para a turma uma informação. E eu preciso preparar o espécime biológico de acordo com os objetivos que eu preciso atingir. Então, a dissecação do corpo, ou a dissecação da víscera, ou a dissecação de qualquer órgão, ela precisa acontecer de maneira a atingirmos esse objetivo. Eu digo sempre aqui para os colegas, né, para os professores e técnicos de laboratório, a plastinação ela não faz mágica. Né? Se você não dissecar adequadamente, se você não tiver um material apropriadamente dissecado, a plastinação não vai resolver esse problema. Tá bom? Então, o primeiro ponto importantíssimo que eu destaco na técnica de plastinação é o que vem até antes dela, que a gente já faz aqui, que é dissecar e formalizar. Né? Esses dois pontos são fundamentais, senão você não plastina adequadamente. Se a peça não estiver boa, se a peça estiver suja, com muita fáscia, né? Com muito tecido, com muita gordura, essa peça ela não vai ficar muito bem plastinada, não vai atingir os objetivos da plastinação. Ora, se eu quero mostrar os músculos, ou se eu quero mostrar os vasos, né, naquele segmento corporal, eu preciso antes expor esses elementos de maneira adequada, de maneira que a gente possa atingir o objetivo da plastinação, tá certo? Bom, o próximo passo, a peça está dissecada, a peça foi formalizada, foi dissecada, o próximo passo é a fase, aí sim nós já começamos a entrar na plastinação em si. O primeiro passo chama-se desidratação. E nós fazemos essa desidratação com acetona. Então, importante ponto aqui nesse momento da apresentação, o laboratório de plastinação ele precisa atender aspectos, né, de segurança para poder trabalhar com acetona, substância volátil, inflamável, e que por isso o laboratório precisa atender alguns requisitos, como, por exemplo, um sistema de exaustão, não pode ter tomadas dentro da sala, nós não podemos ter, por exemplo, interruptores dentro da sala, dentro do laboratório de plastinação, não podemos ter, por exemplo, os freezers, né, os motores, as unidades condensadoras de ar-condicionado não podem emitir nenhum tipo de faísca, até mesmo as luminárias dentro das salas, elas precisam estar envolvidas, né, por uma cápsula, né, a luminária anti-explosiva, para evitar riscos de explosão em virtude da presença da acetona dentro do espaço. Então, o laboratório, desde a sua origem, ele precisa ter essa preocupação com as questões de segurança, né, com a biossegurança interna. Então, a desidratação é a primeira fase. Como é que ela ocorre? Veja, em regra, para cada quilo de peça, se utiliza 10 litros de acetona. 10 litros de acetona. Tá certo? Então, vou mostrar aqui uma sequência aqui. Veja, eu pego um coração, um coraçãozinho que está aqui, esse coração, vamos pegar, dizer que ele tem 300 gramas, em média, um coração pesa aí 300 gramas. Então, nesse recipiente, eu vou ter que colocar 3 litros de acetona. A relação de 1 para 10. Tá? Então, quando eu faço isso, essa acetona é pura, acetona PA, 100%. Quando eu boto a acetona aqui dentro, no dia seguinte, eu vou ter que medir o grau dessa acetona. Então, como é que eu faço isso? Eu faço uma coleta, coloco aqui nesse recipiente e venho com um acetonômetro, coloco o acetonômetro aqui dentro e vou medir a acetona. Né? Veja que esse meu acetonômetro aqui ele é graduado, ele vai até 100 aqui. Se a acetona ela é absoluta, eu tenho que marcar aqui 100, né? Então, ela vai afundar e a marca vai ficar em 100. No dia seguinte, eu vou medir de novo. Se a peça ela perder água e gordura, o que é que vai acontecer com a acetona? Essa acetona ela vai ganhando água e gradativamente, na medida que eu for fazendo as coletas e medindo,
a concentração de água na acetona faz com que a gradação da acetona diminua. Ela vai saindo de 100 para 99, para 98, né, 95. Essa primeira bateria da acetona, normalmente você atinge volumes de 85. A acetona sai de 100 para 85, para 80, dependendo da peça que você está trabalhando. Ou seja, a peça entrega muita água para a acetona, entrega gordura à acetona. A peça está perdendo líquidos para a acetona. Tá bom? Então, no dia seguinte, eu vou lá fazer a medida e observo que está em 85. No dia seguinte, eu faço essa mesma medida e observo que está em 85. No dia seguinte, eu observo de novo, está em 85. Significa dizer o quê? Que essa acetona, ela já perdeu a sua capacidade de retirar água do tecido. Né? Ela está saturada, ela não consegue mais remover água do tecido. Aí o que é que eu faço? Uma segunda bateria. E aí eu coloco mais uma vez a peça em acetona pura. Vou continuar medindo. No dia seguinte, no dia posterior, essa acetona vai caindo 99, 98, 97, 95 e aí para, estabiliza. Eu continuo medindo 2, 3 dias e aí estabilizou em 95. E agora eu vou observar um terceiro banho de acetona. Retiro a peça de novo, coloco numa nova acetona pura a 100%. E o que é que eu espero nesse momento? Eu espero que a peça esteja completamente desidratada, que ela não entregue mais água para a acetona. Né? A acetona que eu coloquei aqui em 100, pura, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois, ela tem que permanecer em 100. Isso indica que a peça está completamente desidratada. E agora eu posso avançar para a segunda fase. Normalmente, uma peça como um coração, uma peça como um rim, né, ela demora em média cerca de 30 dias para ser completamente desidratada. Os banhos eles vão acontecendo gradativamente. E você pode perguntar aqui, Expedito, e se nesse terceiro banho a acetona voltar a cair para 95, para 98, troca-se a acetona de novo, um quarto banho de acetona a 100%. Eu só posso passar de fase quando a acetona ela não estiver mais recebendo água da peça. Quando a peça estiver completamente desidratada. Tá certo? Então, vejam. Eu falei a vocês aqui da relação de 1 para 10. Só para você ter uma ideia da dimensão aqui dos custos, né, do processo de plastinação. 1 litro de acetona, em média, custa, tá hoje, né, no nosso pregão eletrônico na universidade, R$ 32,50. Vamos arredondar para 30. R$ 30 1 litro de acetona. Um coração com 300 gramas, eu já vou usar aqui, na primeira bateria, eu vou usar 3 litros de acetona. Tá? Na segunda bateria, mais 3 litros de acetona. Na terceira bateria, mais 3 litros de acetona. Cada bateria dessa, ela está me saindo aí por volta de R$ 90. Então, um coração consumiu R$ 270 para ser totalmente desidratado. E olhe, se eu usar 3 baterias apenas, porque eu posso utilizar uma quarta bateria no final, tá? Então, é importante destacar isso, porque eu queria que vocês observassem que é uma técnica muito específica, que é muito boa, né, para o ensino de anatomia, para o ensino de diversas outras áreas, inclusive, como eu vou colocar no final da apresentação, mas ela é uma técnica que exige um investimento institucional. A gente não pode desperdiçar material, né, com objetivos didático-pedagógicos que não vão atender de forma institucional, né, os cursos de graduação, entre outros efeitos aí que a gente espera desse laboratório. Tá bom? Então, essa é a primeira fase chamada de desidratação. Quando a peça está desidratada, aí eu coloco a peça na segunda fase da plastinação, denominada de impregnação. Impregnação forçada. E vocês vão entender por quê. Veja, a peça, que o coração que está aqui dentro desse recipiente, né? Esse recipiente ele está conectado de um lado a um manômetro, que vai me dizer qual é a pressão interna desse recipiente, e eu tenho o recipiente conectado a uma bomba de vácuo.
Quer dizer, essa bomba ela vai puxar o ar de dentro do recipiente, a pressão aqui dentro vai se tornar negativa, né? Negativa em relação ao ambiente externo. A acetona que está dentro da peça, ela é volátil. E qualquer variação de pressão que exista aqui dentro, né, vai fazer com que a acetona saia da peça. Então, eu mergulhei o coração dentro de uma resina, dentro de um polímero. Tá? O coração está mergulhado dentro de uma resina. Na medida em que eu ligo a bomba de vácuo, a pressão negativa dentro do sistema faz com que a acetona que está dentro do coração, que eu coloquei na fase de desidratação, essa acetona começa a sair da peça. Ela é puxada pela bomba de vácuo. À medida em que a acetona sai, a resina que está aqui por fora começa a entrar no coração. Então, é uma troca. É uma troca. Vejam, à medida em que a acetona sai, a resina vai entrar para ocupar o espaço da acetona. Essa troca, né, por sua vez, não pode ser rápida. A velocidade de saída da acetona tem que ser a mesma de entrada da resina. Se a acetona sair muito rápido, a resina é muito viscosa e não tem condições de entrar rapidamente no tecido. O que é que acontece com o tecido? Ele tende a perder volume, ele é comprimido, né? Ele fica enrugado na sua superfície. Não foi uma boa impregnação. Mas, professor Expedito, me diga uma coisa, e como é que eu faço isso? Aí eu preciso ficar atento aos ajustes na pressão, na bomba de vácuo, e preciso ficar atento à saída da acetona. Professor, e dá para ver a saída da acetona? Dá, eu coloquei aqui para vocês observarem um pequeno vídeo para vocês observarem aqui comigo a saída da acetona. A saída da acetona é representada por essas bolhas que estão aqui, Então, essas bolhas que estão emergindo da solução, está aí a resina, estão vendo? E tem um rim lá embaixo. Essas bolhas que estão saindo é a acetona que está saindo em virtude da pressão negativa no tecido. Essas bolhas estão saindo numa velocidade relativamente boa, né? À medida em que elas vão saindo, olha a pressão, estou regulando a pressão do manômetro, e aí a resina entra na peça. E a peça vai sendo impregnada com a resina, com o polímero plástico, tá certo? Então, esse vídeo serve para mostrar a vocês a velocidade normal de saída da acetona e o que é que a gente espera no processo de impregnação. Esse vídeo foi feito, né, no recipiente de vidro, né, para a gente estava testando a plastinação a quente. Normalmente, esse processo nós fazemos dentro do freezer, tá? É uma plastinação a frio. Nós fizemos aí a quente para testar alguns parâmetros que nós queríamos utilizar, né, para o futuro, tá bom? Então, o vídeo demonstrando aí para vocês a velocidade de saída das bolhas. Muito bem. Após esse processo de impregnação, depende do tamanho da peça. Uma peça como um rim, que está aí representado, normalmente você demora 7 dias, né, para fazer uma peça como essa. Uma peça maior, como vamos imaginar aqui uma peça de cabeça, né, ou uma peça do tronco, você vai demorar 15 dias. Mas se você pegar aí uma peça relativamente maior, como um membro inferior, 2 membros inferiores, você pode chegar a 30 dias. Um cadáver inteiro, um processo de impregnação pode chegar a 3 meses, né, de impregnação. Então, varia com o tamanho do espécime que você quer plastinar, tá? Depois que você passa por essa fase da impregnação, o espécime ele é retirado da impregnação e aí você precisa observar um detalhe. A peça ainda sai flexível. Ainda é possível fazer os ajustes. É preciso agora, depois que sai da impregnação, posicionar o material. A peça tem que ser posicionada, você tem que deixar a peça na posição que você quer que ela fique. Porque depois que ela terminar a plastinação, você não tem mais como alterar a posição da estrutura que você quer. Então, seja um cadáver inteiro, seja uma peça isolada, você precisa posicionar a estrutura de acordo com
aquela posição didática, né? Como eu falei no início, observar o objetivo da peça didaticamente. O que é que você quer atingir, do seu ponto de vista didático, para poder posicionar a estrutura de acordo com seus objetivos, né? Então, nesse momento, quando você tira da impregnação, é o momento de posicionar a estrutura. Por quê? Depois daí, nós colocamos a peça dentro de uma câmara, chamada câmara de cura, submetemos a peça à vaporização de uma substância chamada endurecedora, e a peça ela vai passar por um processo chamado de endurecimento ou cura dos polímeros, finalizando assim o processo de plastinação. Então, vejam, nós formalizamos o corpo, nós dissecamos o corpo, aí começamos a plastinar. Como? Desidratando a peça. Depois da desidratação, nós fizemos um processo de impregnação. Eu coloquei a resina dentro do tecido e retirei a acetona que eu tinha colocado, não é? E, finalmente, eu vim para a fase de endurecimento, também conhecida pelo nome de cura dos polímeros. A peça vai endurecer e, depois que ela endurece, não tem mais o que a gente fazer. Ela vai ficar na posição, né, que você deixou, na posição que você trabalhou para deixar, né? Era esse o seu objetivo final, era posicionar a peça da maneira que a sua turma de graduação ou a sua turma lá no ensino médio, fundamental, ela vai atingir melhor os objetivos didáticos, né, que você planeja para ela com aquele material de ensino. Tá certo? Então, esses são os passos fundamentais na plastinação. Eu entro agora na segunda parte aqui da apresentação para apresentar o projeto, né, do laboratório para você. Quer dizer, como é que esse laboratório ele foi concebido, um pouco da história desse laboratório para que vocês entendam, né, como nós chegamos até aqui. O laboratório ele teve, né, ele nasceu lá uma ideia, lá em 2008, 2009, com o professor Celcimar, né, que era chefe do departamento na época, e teve a ideia de fazer peças plastinadas, e aí tivemos um contato muito preliminar com o pessoal da UFRJ, que tinha um laboratório de plastinação, né, na época. Eu ainda tenho esse laboratório funcionando há muitos anos na UFRJ. Nós fomos lá observar como era que esse laboratório funcionava, e a partir daí retornamos para a UFRN com a ideia, né, de como o nosso laboratório aqui poderia ser formatado. E aí o projeto que surgiu foi esse, né? Desde o início, pequenas alterações aconteceram ao longo do caminho. Veja, 2008 a ideia surgiu, né? E esse projeto, ele na Superintendência de Infraestrutura, ele foi gerado no ano de 2012, tá? Então, nós temos aqui a parte da frente aqui do laboratório, né? Tem aqui a entrada, é o hall de entrada do laboratório, em seguida aqui uma sala de formalização, quer dizer, o cadáver quando chega, a peça formalizada quando chega, ou a peça natural que vai ser formalizada, chega aqui. Existem tanques aqui nessa sala para armazenamento, né, do cadáver. Aí, em seguida, a peça que está formalizada, ela vai passar para desidratação, né? E aí, essa é a sala chamada de impregnação forçada. Primeiro um freezer, que é o freezer da desidratação, e aqui um outro freezer, que é o freezer da impregnação, que nós mostramos no slide anterior, né, no vídeo, tá certo? Vejam que existe aqui um anteparo, uma parede, separando essa sala de impregnação da chamada casa de máquinas. E por que precisa ter a casa de máquinas? Lembrem, não pode haver motores aqui dentro dessa sala em virtude da presença de acetona. Então, todos os motores, né, tudo que a gente identifica que pode causar algum tipo de faísca, né, capaz de gerar uma ignição, uma explosão, são colocados aqui dentro da casa de máquinas. Tá? Então, a tubulação é furada aqui, passa pelas paredes, fura a parede e chega até o interior da casa de máquinas. Isso é uma questão de segurança para o laboratório. Depois, finalmente, aí as peças saem dessa sala de impregnação e passam para a sala de cura dos polímeros para finalizar, né, o endurecimento da peça. Então, o espécime entra pela formalização, passa pela impregnação, sai pela cura e é entregue e devolvido ao laboratório de anatomia para que o pessoal possa fazer as aulas, né, de anatomia. Então, esse é o projeto do laboratório
que foi, inclusive, esse projeto original, o executado, né, pela Superintendência de Infraestrutura. A obra custou, a obra física, né, a construção do laboratório, R$ 480 mil, 727, né, 0,04, foi feito em 150 dias, essa foi uma obra entregue dentro do prazo, realmente, né, eu fiquei até surpreso pela experiência que nós tínhamos de outras obras na universidade. Essa obra foi uma obra que realmente obedeceu aos prazos previstos, né, de 150 dias, tá certo? Ela começou, aí nós temos aqui, né, as fundações do prédio. O laboratório, para quem não conhece, ele fica localizado por trás dos laboratórios de anatomia humana, que são os laboratórios de anatomia humana, ó, nesse lado, e esse aqui é o bloco, né, em amarelo aqui, o bloco de salas de aula, né, do Centro de Biociências, né? Aquelas salas lá que tem nomes de árvores, sala faveleira, né, entre outras. E aqui são as fundações do prédio. Nós temos já a construção aqui, a colocação do teto do laboratório, né, já as paredes internas do laboratório já subindo aí, tá certo? Aqui já o prédio já fechado, com todas as paredes prontas, tá? Foi acho que isso aqui é mais ou menos cerca de 45 dias, já estava com essa conformação aí, no ano de 2018. Os acabamentos internos do laboratório, né, começaram, as bancadas, instalação de bancadas, entre diversas coisas que foram acontecendo. A gente foi acompanhando muito de perto essa construção ao longo de todos esses anos, né? Desde a concepção do projeto, lá com a infraestrutura, até a execução da obra, nós acompanhamos muito de perto. Tivemos pouquíssimos problemas de infraestrutura, né, depois da entrega. O laboratório aí já com um acabamento, né, externo, né, sendo mostrado. Parte interna do sistema de exaustão, colocado dentro do laboratório já. Essa aqui é a exaustão, né, do laboratório. Todas as salas têm um sistema de exaustão para coleta de acetona e demais vapores que são produzidos nas salas. Aqui já com acabamento externo, né, o laboratório, aí ele já no formato praticamente acabado, né, externamente, né, já com todas as janelas colocadas, portas, né, saída de emergência que nós solicitamos para colocar. Internamente o piso, né, colocado, né, piso de epóxi que foi instalado no laboratório, já com os armários também postos, e foi ficando e ganhando forma e ficando bonitinho, né, eu diria que ficando um brinco, né, o laboratório de plastinação ao longo desses 150 dias de sua construção. Você vai vendo a ideia que estava no papel, né, se levantando e ganhando forma dentro daquilo que foi planejado ao longo de todos esses anos até a sua entrega. Aí, à frente do laboratório, né, com a fachada que nós pedimos para confeccionar esses adesivos para colocação aí na porta, a placa, né, que também fizemos a confecção junto à empresa, tá certo? E aí o laboratório ele foi inaugurado, né, no ano lá de 2010, de maio de 2019, com a presença ilustre aqui do professor Celcimar, que eu considero como o verdadeiro mentor, né, desse laboratório. Aí a professora Cristina, representando aí o departamento de morfologia, sei que ela está nos assistindo, né? Parabéns aí, professora Cristina. Professor Graco, né, na época diretor do Centro de Biociências, a senadora Zenaide, né, Zenaide Maia, que compareceu à inauguração do laboratório, professor Daniel, que na época era o vice-reitor, né, professora Ângela, nesse momento, eu acho que teve que se retirar, mas ela veio também para a inauguração, né, mas não pôde ficar aí nesse momento, tá certo? Então, esses são figuras, né, que participaram aí do momento da inauguração. E aqui, a obra, né, está lá, o laboratório de plastinação no canto, né, entre o Centro de Biociência, o prédio antigo e o prédio novo, está aqui o laboratório, e aqui um outro parto, que foi a aquisição dos equipamentos junto à empresa Biodu. Todos os equipamentos e todos os químicos, materiais de consumo, né, principais do laboratório de plastinação, eles são oriundos de importação, inclusive temos que fazer importação
desses químicos anualmente. Como eu disse a vocês, a Biodu é a única empresa específica, né, que trabalha especificamente com a plastinação, apropriadamente, desenvolve os químicos especificamente para isso, e nós temos obtido excelentes resultados com esse material da Biodu. E aqui foi um verdadeiro parto, né, a chegada desses equipamentos, todo o processo de importação desse material. Isso demandou um esforço enorme de todos nós, junto ao pessoal do DMP, né, do Matéria de Compras e Patrimônio, para que a gente pudesse fazer essa aquisição. Juntando a obra física, né, e os equipamentos, o laboratório custou para a universidade aproximadamente R$600 mil, né, R$670 mil foi o que custou o laboratório, junto com equipamentos, materiais químicos e a obra física que nós mostramos, tá? Então, aí no dia da chegada dos equipamentos, né, nós tiramos aí os freezers, né, e todos os demais elementos por cima aqui dos carros, no risco aí de amassar os carros que estavam no estacionamento na lateral do Centro de Biociências. Aqui os equipamentos já instalados, né? Veja que aqui nós temos a sala de impregnação. Esse freezer é o freezer da desidratação, onde nós fazemos a desidratação com acetona. E esse outro freezer é o freezer da impregnação, né? Aqui estão as resinas e vejam as mangueiras que estão saindo aqui, ó, né? Os dutos que estão indo lá para as bombas de vácuo, né? Que estão localizadas lá na casa de máquinas. Aqui é a casa de máquinas que eu mostrei a você lá no projeto, ó. Então, a bomba de vácuo, né? E aqui os motores dos freezers que não poderiam, e as tomadas, né? Que não podem ficar dentro das salas em virtude do perigo e do risco de explosões, né? Aqui os tambores, né? Onde tem as resinas, onde as peças são imersas, para que a gente possa fazer o processo de impregnação. Aqui são os produtos, né? Os químicos, a S10, a S3. A S10 é a resina, é o polímero. A S3 é o endurecedor que nós usamos, né? Lá na cura, tá certo? Aqui é a nossa câmara de cura, onde as peças são colocadas aqui dentro, né? Para que possam ser vaporizadas, ó, vaporizadas, né? No processo de cura dos polímeros. Essa é a nossa câmara de cura, onde nós realizamos esse processo de endurecimento dos espécimes anatômicos utilizados aí por nós, tá bom? Bom, visto isso, quais são os nossos primeiros resultados, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também algumas figuras apenas, nós temos bem mais material para mostrar, mas eu selecionei algumas coisas para mostrar a vocês o que nós já produzimos. Quer dizer, nós já temos espécimes plastinados de sistema nervoso, né? Temos espécimes plastinados, por exemplo, de sistema digestório, um segmento aí de colo descendente, com colo sigmoide, reto e ânus. Aí estômago, né, com esôfago, com duodeno, pâncreas, tá? Que está representado aqui o pâncreas, a representação do duodeno, está aqui o estômago, tá? E aqui está representado o esôfago, está aqui uma figura, né, mais aproximada do duodeno, mostrando para vocês. Temos aqui um segmento mostrando a próstata, né? Aqui a parte do pênis seccionado, do corpo esponjoso, né? Seccionado. Aqui está a uretra denominada de membranosa. Aqui as chamadas glândulas bulbouretrais. Acima da próstata aparece aqui as vesículas seminais, né? De um lado e de outro. E aqui está o chamado ducto deferente, né? Esses elementos compõem o chamado aparelho genital masculino, né? Nós temos peças muito boas, né, para darmos aulas aí referentes ao aparelho genital masculino. Peça de coração, também plastinados, né, mostrando aí a anatomia externa do coração. Também temos peças para mostrar a anatomia interna do coração, né, peças modelos plastinados já do nosso laboratório. Aqui um exemplo, né, talvez esse tenha sido o maior espécime plastinado até agora pelo laboratório. É uma peça de uma secção, né, que nós fizemos a altura aqui da cintura pélvica e plastinamos de uma vez os dois membros inferiores juntamente com a pelve, né, para mostrar aqui, sobretudo, a musculatura, elementos musculares. Aí você observe um membro inferior aí, plastinado, demonstrando também elementos musculares, elementos vasculares e nervosos, né?
estão representados. Observem a presença numa vista posterior daquele espécime, ó, mostrando aqui os músculos glúteos, né? E aqui observe o nervo ciático emergindo aí por baixo do músculo piriforme, um exemplar muito bom para ministrar aulas de membro inferior, principalmente da musculatura do membro inferior. Então, o que é legal nisso é que agora você não precisa mais, nesse momento, de formol, você não precisa mais se preocupar, né, com questões associadas à conservação da peça. Poucos cuidados têm que serem tomados, evidentemente, mas na grande parte você não tem mais aquela preocupação que tinha, não tem o desconforto, né, do manuseio do formol, e você consegue ter a peça com a anatomia real preservada, né? Isso não é um boneco, isso é anatomia de verdade, né? Anatomia real apresentada da dissecação. Então, aquilo que eu disse a você, se ninguém tivesse dissecado o nervo ciático, né, como ele está aqui, antes de plastinar, ele não iria aparecer. Então, por isso que eu falei no início da importância de uma boa dissecação para que você tenha um espécime plastinado de boa qualidade. Né? Aqui uma vista anterior, uma vista de frente, não é? Daquela mesma peça, mostrando a musculatura de novo, mostrando os principais vasos. Né? Aqui vejam a artéria aorta abdominal, a sua bifurcação, né? Nas duas ilíacas comuns, a veia cava inferior representada. Enfim, toda a anatomia está preservada e dá para você ministrar uma aula tranquilamente aqui com esse material, tá? Uma peça de cabeça, né, mostrando uma M chamada de face, né, numa vista medial, você vê a cavidade nasal, você observa aqui a cavidade bucal e os seus elementos, observe aqui o interior da cavidade craniana, ainda com as meninges, né, com a dura mater sendo representada aqui na imagem. Veja os segmentos aqui de vértebras, né, cervicais seccionados, corpos vertebrais seccionados, né, e o segmento de faringe presente aqui anteriormente, posteriormente, né, à abertura da cavidade bucal, tá certo? Cartilagens laríngeas também representadas nessa imagem. Então, também temos aí peças plastinadas de cabeça para mostrar a anatomia de cavidades de compartimentos importantes na cabeça. E o nosso projeto mais atual é esse, né, que está sendo tocado aí pelos nossos técnicos, Aldo Fonseca, né, tem estado mais à frente, Ivana também, né, Lorena tem trabalhado muito, são técnicos de laboratório, e tem trabalhado mais à frente aí do projeto desse Atlas de Anatomia. Então, todos os espécimes estão sendo catalogados, aqueles estão sendo plastinados, e no final das contas nós vamos produzir um Atlas, né, de Anatomia a ser publicado aí por alguma editora que tem interesse nesse material, tá certo? Então, é um projeto importante que está sendo tocado pelo Laboratório de Plastinação. Nós temos mais peças, né? Aí, peças de feto, por exemplo, corações fetais, pulmões, entre outras coisas, né? E aí um último modelo que nós preparamos, né, que é esse tórax aberto, mostrando aqui o coração dentro da cavidade torácica, né, os grandes vasos da base, né, e as suas projeções lá para o pescoço, né, na região cervical. Então, são modelos interessantes que o laboratório já tem produzido e que nos próximos dias, né, já quando retomarmos aí as atividades presenciais, esperamos que essa onda, né, ela passe, que não venha, pelo amor de Deus, uma terceira onda dessa pandemia, e a gente possa passar a utilizar essas peças nas nossas práticas presenciais. Bom, e para onde é que segue o futuro, né, do laboratório de plastinação? Para onde é que nós estamos olhando atualmente? O que é que o futuro nos reserva aí em termos de projetos? Primeiro, nós não poderíamos deixar de falar, em momento nenhum, do papel importantíssimo, né, que teve a Escola Multicamp de Ciências Médicas, lá de Caicó, para a execução desse projeto. Para vocês terem uma ideia, todo o orçamento oriundo, vindo da universidade para a construção da obra, toda a parte física da obra, e a aquisição dos equipamentos e químicos veio da Escola Multicamp. Então, o projeto, inicialmente, né, ele foi concebido dentro de um contexto de visão institucional para fortalecimento da interiorização da instituição.
fortalecimento dos cursos de graduação no interior. Né? Então, se pensou no laboratório de plastinação para fortalecer o ensino de anatomia no curso de medicina lá em Caicó. Então, não poderia ter cadáveres, né, em formol, devido à dinâmica, ao projeto pedagógico do curso, mas as peças plastinadas, essas se enquadram perfeitamente no projeto pedagógico do curso. Então, a universidade ela comprou essa ideia, comprou esse projeto, né, vocacionada para o processo de interiorização. Né? Então, gostaria de deixar bem claro aqui, esse projeto ele só foi possível, né, na sua execução em virtude do empenho e dessa parceria que nós tivemos com a Escola Multicamp de Ciências Médicas lá de Caicó. Aqui é onde ela funciona atualmente, né, lá no Hospital Regional, lá em Caicó, e aqui é o prédio novo, o projeto do prédio novo lá, que está sendo construído vizinho ao Ceres. Quem conhece lá o Ceres, né, em Caicó, pode observar que já está subindo lá as paredes, lá estão fazendo já o término, né, toda essa estrutura externa do prédio lá da Escola Multicamp de Ciências Médicas em Caicó. Então, queria destacar bem a importância da escola, né, dentro do projeto da plastinação. O ensino de anatomia humana, sem dúvida alguma, tanto aqui na nossa universidade, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como também o ensino de anatomia comparada. Né? É fundamental que a gente observe que a plastinação ela não está vinculada apenas à anatomia humana, né? Que os espécimes plastinados também podem ser feitos a partir da plastinação de animais, para atuar na anatomia comparada, né? Ciências biológicas, por exemplo, pessoal da zootecnia também, né? Na área de anatomia dos animais domésticos, enfim, nós temos como fazer plastinação para o ensino, mantendo a qualidade que a gente espera. Não posso também, em termos de perspectivas, deixar de falar do potencial que a plastinação tem para o Museu de Ciências Morfológicas. Né? O acervo do museu ele poderá, nos próximos anos, passar por uma imensa renovação no contexto dessa técnica de plastinação e a gente fazer uma grande exposição de peças plastinadas no Museu de Ciências Morfológicas. Então, para a gente, é algo que também precisa ser discutido, pensado, né, planejado para a execução de algo grande para o Museu de Ciências Morfológicas nos próximos anos. Pensamos também numa exposição itinerante de plastinação. Claro que devemos guardar as devidas proporções, não é? As exposições que ocorrem na Europa, lá, oriundas lá da Biodur, não é? Do pessoal do Von Hagens, essas exposições elas acontecem, eles têm modelos para realizar essas exposições, porque eles têm um programa de doação de corpos imenso. Né? O banco de doadores lá do Von Hagens, lá na Alemanha, tem mais de 20 mil doadores. Eles recebem cerca de 200 corpos por ano. Então, eles conseguem fazer coisas inimagináveis, né? com a plastinação, com a técnica. Nós, aqui, devemos ter a percepção de que podemos fazer muito, mas para fazer esse muito ainda precisamos, né, de que a população entenda a importância didática do cadáver, né, do corpo humano para o ensino de anatomia nas escolas médicas, né, nas universidades. E aí, certamente, a gente, com o material que temos, a gente tem condição de fazer um grande trabalho, mas essa exposição em si, itinerante, depende de doações, depende de uma série de outros fatores a levar em consideração para montar isso. Então, nos próximos anos, a nossa intenção é que essa exposição ela viaje pelo Estado, é que ela vá às escolas, é que ela vá aos shoppings, que ela vá onde a população está, que a gente mostre um pouco da anatomia, um pouco da história, né, e da importância e da relevância de se estudar o corpo humano e a anatomia comparada também, né, no contexto da sociedade, tá certo? Projetos relativos às escolas públicas, principalmente, mas nada impede que tenhamos parcerias com a rede privada, tá? Mas principalmente o nosso olhar para os laboratórios de ciências e biologia das escolas públicas, que precisam passar por uma renovação desses acervos. A gente já tem iniciado algumas conversas, né, com algumas escolas,
Certamente vamos ter sucesso quando essa pandemia ela acabar e a gente ter um diálogo um pouco mais próximo com as escolas e entender realmente as dificuldades, né, e os anseios que essas escolas têm por melhoria nos seus laboratórios de ensino de ciências e biologia. Tá bom? Então, um outro projeto, uma outra perspectiva que nós temos para o futuro em relação a esse laboratório de plastinação. Temos um dado importante que já começamos, inclusive, conversas com o pessoal da Química, porque nós temos a intenção de produzir a nossa própria resina, né? Patentear essa nossa resina. Então, a nossa intenção é que, em breve, a gente tenha condições, né, de sermos autossuficientes em relação a essas importações que temos feito, né, anualmente para o laboratório de plastinação. E aí, patenteando isso, certamente a gente vai conseguir recursos, né, para manter o laboratório de plastinação. Tá? Um outro aspecto, né, eu não coloquei em slides aqui, mas eu considero importante informar que nos próximos anos teremos cursos de capacitação na técnica de plastinação. Para aqueles que tiverem interesse em participar, né, vem para o laboratório, passar uma semana, 2 semanas conosco, para aprender a técnica, né, e poder disseminar esse conhecimento pelo mundo afora. Tá certo? Bom, para a gente finalizar aqui, eu sei que já tomei aqui um espaço de tempo de 1 hora de vocês, né? Mas eu não posso finalizar sem fazer os meus agradecimentos. Eu não posso deixar de falar, já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Está aqui o professor Celcimar, né? Aqui na imagem, e está aqui a nossa funcionária técnica do Laboratório de Anatomia Humana, Josefa Bento, que ao longo desses anos tem sido fundamental em todos os aspectos para a anatomia humana. Servidora dedicada, importante para o funcionamento do laboratório e que nos orgulha a cada dia, né, com a participação efetiva que tem e o trabalho que desenvolve nos laboratórios de anatomia. E enquanto nós esperávamos, né, os 2 técnicos que hoje estão, o Aldo e a Ivana, a Josefa foi quem esteve conosco lá à frente da plastinação, né, trabalhando dia e noite conosco, quando era preciso vir à noite vinha, no final de semana vinha e ainda vem se precisar. Né? Então, eu queria fazer essa homenagem aqui, esse agradecimento especial, tanto a Celcimar, né, que está aí nessa luta conosco desde o início do laboratório, e a Josefa pelo empenho que tem demonstrado ao longo dos anos. E aí, eu agradeço aí, né? Aldo também deve estar assistindo a apresentação pelo YouTube. Está aqui Aldo, né? O nosso técnico recém-contratado pela nossa instituição para suprir o nosso laboratório de plastinação. Aldo, você tem desenvolvido um excelente trabalho, né, no nosso grupo, nos orgulha muito a cada dia. E também Ivana, né, que, sem dúvida alguma, é indispensável também ao funcionamento do laboratório e também tem nos dado muitas alegrias, né, com a sua participação, a sua proatividade dentro do laboratório de plastinação. Tá certo? Professor Celcimar, de novo, aparece em todo canto. Está aqui o professor Graco, já tinha falado, o professor Jefferson, né, diretor do Centro de Biociência, e o nosso reitor em recente visita ao laboratório, né, de plastinação. Ficaram... O professor Daniel, principalmente, não conhecia muito bem a técnica, nós explicamos melhor, com mais calma, né, mostramos já resultados, e ele ficou realmente impressionado com o material, né, e com as potencialidades que esse laboratório apresenta. Tá certo? Então, também agradecer a Biodur. Esses 2 aqui, né, são os representantes da Biodur. Eles tiveram... o laboratório estava ainda em fase de construção, ali terminando, né, os acabamentos, e eles vieram ao laboratório, conhecer o laboratório e ficaram impressionados também com o tamanho do laboratório. Esse aqui é o Luiz, ele é colombiano, né, teve aqui. Estava acontecendo um congresso de anatomia lá na Paraíba, em João Pessoa, né, e eles vieram pela Biodur para vender alguns produtos aqui, fazer a propaganda da empresa, e eu os convidei para vir ao laboratório. Eles saíram de João Pessoa, né, vieram a Natal e ficaram impressionados com o tamanho do nosso laboratório. Né? Esse é o Luiz, que eu já falei que é colombiano, esse aqui é o Volks, que é alemão, né, e ficou impressionado. Ele disse que na América Latina... na América em si, só 2 laboratórios nos Estados Unidos rivalizam com o nosso laboratório em termos de tamanho, em termos de estrutura. Na América Latina, nós
somos o maior laboratório de plastinação, né? E o que é mais importante, né? Trabalhamos com equipamentos e com substâncias que são próprias para o desenvolvimento da técnica de plastinação. E aqui é o professor Eudes, né? Representante da Escola Multicamp, lá em Caicó, e que sempre está conosco também, trabalhando sempre em parceria, nos processos aí da plastinação. Tá? Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês que tiveram a paciência, né, de assistir a essa apresentação até agora. Agradecer mais uma vez a professora Simone, a toda a equipe, né, que organizou o evento. Professora Simone, eu passo aí a palavra de volta para você, para que a gente possa, talvez, aí abrir, né, alguma discussão, responder alguma pergunta dos colegas que estão assistindo, Simone. Sim, sim, Expedito. Gente, muito obrigada. Expedito, olha, eu tenho muito a agradecer você. Parabéns. Eu sinto muito orgulho de fazer parte do departamento, de fazer parte da história, do início dele. Talvez o início não, que eu acho que o início ele se iniciou na cabecinha dos nossos professores, não é, professor Expedito? Isoladamente, solitariamente, mas assim, parte do processo eu acompanhei e sinto hoje muito orgulho em ter acompanhado essa história. Sinto muito orgulho também de ser nossos professores do nosso departamento quem coordenam esse laboratório, do nosso ex-aluno e ex-monitor do museu, Aldo. Aldo foi monitor do museu e hoje é técnico responsável pelo laboratório de plastinação. Isso realmente. Eu gostaria também de fazer só uma consideração na fala do professor Expedito quanto à utilização do laboratório de plastinação para a produção de peças. Eu acho muito importante isso para o museu. Isso é assim um ganho maravilhoso. E o museu ele tem uma parceria muito forte com o departamento de morfologia e também com o professor Expedito. E também a respeito do projeto de melhoria de ensino nas escolas públicas. Para quem não sabe, nós iniciamos, não é, professor, há uns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um projeto de melhoria dos laboratórios de ciências das escolas públicas de Natal. E iniciamos esse projeto, que era coordenado pelo professor Expedito, no Colégio Ateneu. E foi assim muito, muito bem. Fomos muito bem recebidos na escola, e assim, foi um trabalho muito bonito, que eu espero que, quem sabe, neste Expedito, a gente consiga, após essa pandemia, seguir com ele. É um sonho também, né? Melhorar o ensino público do nosso estado. Bom, Perfeito. nós Simone, temos aqui algumas perguntas. Oi. Simone, antes de você passar para as perguntas, né, assim, tem o Ateneu, já nos procuraram aqui outras escolas também, né, públicas, como, por exemplo, o Instituto Edgar Barbosa, né, falam que viram a matéria, né, na imprensa, em algum lugar, e já nos procuraram aqui. Fomos procurados também por alguns hospitais interessados em fazer plastinação eu recebi uma proposta de plastinar uma mama, né, com carcinoma, né, para que o médico lá pudesse explicar isso aos pacientes, fazer algumas apresentações para pacientes e tal. Recebemos algumas propostas do DOL, né, plastinar peixes. Recebemos propostas aqui do Departamento de Zoologia, de Botânica, vamos plastinar espécimes aqui referentes às aulas práticas de zoologia. Então, existe uma potencialidade, né, imensa, que a gente tem muita vontade de trabalhar, né, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse equilíbrio pelo custo, né, que a técnica exige, né, e assim, qual é a capacidade institucional de suprir, né, esse custo, né? Então, a gente está trabalhando no sentido de viabilizar que nos próximos anos esse laboratório, eu não tenho dúvida que ele vai ser autossuficiente. Ele vai conseguir gerar seu próprio orçamento a partir de cursos, né, a partir de parcerias e etc. Mas, no momento, a gente precisa ter esse olhar de entender assim, onde é que qual é o passo que a gente pode dar
né, para não comprometer o funcionamento do laboratório. Mas, certamente, todos os projetos serão abraçados pelo Laboratório de Plastinação. Eu tenho certeza, eu não posso deixar de falar aqui do nome do professor Selcimar e de Zefinha, que você muito bem já referenciou aí, né? Bom, nós temos alguns questionamentos que eu anotei aqui. O primeiro é o seguinte, professor Expedito, essas peças anatômicas que foram plastinadas, elas foram dissecadas especialmente para essa técnica ou não? Nós temos um acervo, né, de peças anatômicas distribuídas lá nos tanques, né? O aluno que já passou pelo laboratório deve conhecer isso muito bem. E a grande parte delas já está dissecada. Então, o que é que Aldo, Ivana, Celcimar, né, Zefinha, o que é que eles fizeram? Eles melhoraram a peça. Às vezes tinha necessidade, por exemplo, de tirar uma fáscia, de expor melhor um vaso sanguíneo, de expor melhor um nervo. Então, esse foi o trabalho. Nós temos um projeto ainda em discussão, isso precisa passar por um amadurecimento muito grande ainda, com a anatomia inteira, de plastinar um cadáver inteiro. A nossa ideia é fazer uma dissecação, pegar o cadáver desde o zero, no momento em que ele chega ao laboratório, aí faremos uma dissecação com o objetivo de exposição dos músculos, né? Deixar um cadáver inteiro só com os músculos, e aí plastinarmos ele na íntegra, e montar esse cadáver, né, num grande expositor de vidro, de acrílico, não sei, para começar assim a montar aquela nossa exposição itinerante, não é? Que esse corpo ele sirva para que a gente possa expor a plastinação em diversos lugares, né? A gente tem várias peças muito bonitas, mas acho que um cadáver inteiro daria uma percepção e causaria um impacto muito maior na sociedade. Quem sabe no Museu de Ciências Morfológicas, né, professor? Com certeza. Bom, a segunda pergunta é da participante Júlia Roberts. Ela perguntou, primeiro ela parabenizou o professor pela apresentação e perguntou quanto tempo duram as peças plastinadas e que cuidado se deve ter para uma melhor duração. Essa pergunta também foi a seguinte, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. O tempo de duração da peça. Isaac e Daniel também perguntou se elas possuem alguma validade. Certo. A plastinação ela não tem um tempo assim de validade, não, entendeu? Uma peça produzida hoje, daqui a 30 anos, 40 anos, ela vai estar idêntica, né? Ela não vai mudar. Quando eu tive na UFRJ, em 2010, eu acho, 2011, eu vi peças lá plastinadas da década de 80 e 70. Então, assim, ela muito tempo. Agora, o cuidado principal que tem que haver é que em cidades como a nossa, né, em Natal, com umidade muito alta, a gente precisa sempre estar observando se está havendo proliferação de fungo, né, no espaço. É um cuidado que a gente precisa ter com a peça plastinada também, né, porque se a plastinação, em algum momento, ela não foi muito bem executada, por exemplo, se a desidratação da peça não aconteceu de forma legal, não foi boa a desidratação, ou seja, a peça ainda tem água, o risco de contaminação por fungo aumenta, principalmente aqui numa cidade como a nossa, que tem um grau de umidade muito elevado, né? Então, assim, eu acho que, respondendo a pergunta, a primeira é que a peça não tem um prazo de validade, ela vai durar para sempre, não é? E, segundo, o principal cuidado que a gente tem que ter realmente é com os fungos em virtude da umidade. E quando encontrar esses fungos, aí a solução de hipoclorito, a gente vai dar uma passada na peça, né, para tirar aquele fungo de cima, mas sem maiores complicações. Ótimo. E, por último, a última pergunta que nós temos aqui, pelo menos é que eu consigo ver, né? Lady Jane, ela perguntou, parabenizou o professor e perguntou se o laboratório de plastinação, se ele possui parcerias com outros laboratórios do Brasil e como funcionam essas parcerias.
Nós somos ainda um laboratório muito recente, né? Nós inauguramos em maio de 2019. Aí, veja bem, nós inauguramos, a obra física foi inaugurada, mas os equipamentos eles só foram chegar lá para o mês de setembro, né? Agosto, setembro foi que a gente recebeu os equipamentos. E aí, quando foi no final de 2019, nós começamos a montar esses equipamentos. Fizemos as instalações, né, desses equipamentos para começar a testar os equipamentos e substâncias. Em seguida, quando nós fizemos os primeiros testes, veio a pandemia. E aí nós tivemos que fechar. Então, o contato, né, as parcerias que nós temos desenvolvido atualmente, têm sido parcerias ainda à distância, né, com colegas na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal da Bahia, que também tem um laboratório de plastinação. Principalmente esses dois centros, né, que já tinham plastinação em seus colegas têm lá. Eu acho que a Federal do Ceará nos auxiliou muito no início com a questão da regulação da bomba de vácuo, né, das pressões que a gente tinha que adotar para fazer isso. Também na Universidade, acho que é a Federal do Pernambuco, nós temos um colega lá trabalhando, um técnico de anatomia, inclusive aluno do nosso programa de pós-graduação, o André Puckey. Ele também domina a técnica de plastinação e tem nos auxiliado bastante em alguns aspectos, né? Contou muito com o apoio de André no início. E na Federal da Bahia, a professora Thelma, né, que também tem um laboratório de plastinação na Federal da Bahia, também tem nos auxiliado. Então, as parcerias, no momento, têm sido ainda meio que à distância, né, em virtude da pandemia. Evidentemente, passada essa fase, nós vamos estreitar esses laços, trazer pesquisadores, trazer professores, trazer alunos de outras instituições para passar tempo aqui no laboratório e, quem sabe também, né, nós irmos conhecer os outros laboratórios, aprofundar um pouco mais essas relações que temos lá. Tá? Mas, no momento, eu acho que a pandemia atrapalhou o aprofundamento dessas interações. Ok, professor. Acho que, para terminar, a professora Cristina Camilo, ela destacou aqui a importância do programa de doação de corpos do Departamento de Morfologia, que é a matéria-prima para a técnica de plastinação. Eu gostaria de saber se o senhor poderia falar rapidinho sobre isso. É importante, né, Simone? O Cristina colocou muito bem aí que sem o cadáver não existe plastinação. Né? Sem o material biológico, a gente não tem como fazer a plastinação. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, como num evento como esse, ou em qualquer outro, em simpósios, congressos, que a gente vai para falar sobre o tema, a doação de corpos, o programa de doação de corpos, ele é tema que a gente precisa abordar. A população precisa conhecer que, além de sepultar o corpo, poder sepultar o corpo, de poder fazer a cremação, se ela quiser, né? Além dessas duas possibilidades, existe uma terceira via, que é pouquíssimo conhecida pela população, que é a possibilidade de doar o corpo para o ensino nas universidades. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte dispõe de um programa de doação de corpos. Né? Esse programa já funciona desde a década de 80. Nos últimos anos, ele tem ganhado um pouco mais de adesão por parte da população. Nós temos aumentado, né? O nosso banco hoje ele tem aproximadamente aí 300 pessoas que são doadores ativos do banco. Após o falecimento, a família liga para a universidade e todos os custos funerários, transporte do corpo, tudo fica sob a responsabilidade da UFRN. Né? Inclusive, se a família desejar fazer uma cerimônia religiosa, né, antes que o corpo venha para o laboratório de anatomia, a universidade dispõe até da capela do campus para que a família faça as suas despedidas, né, junto ao seu ente querido que faleceu e que está vindo para a universidade, para o grau de importância e de relevância do ato, né? Às vezes as pessoas não imaginam o quanto que aquela doação está ajudando na formação de centenas e centenas de profissionais da área da saúde, né? Para a gente poder formar com qualidade, com segurança clínica. Então, um ato muito simples. Basta uma assinatura
do interessado, no termo de doação. A página da universidade lá, se você olhar, o FRN-BR, lá na parte inferior da página, lá já briguei muito com a reitoria, que eu quero que esse nome, que esse link fique em outro lugar da página, não fique lá embaixo, vá lá para cima. E ninguém me escuta, né? Mas tem que ficar. Aí a pessoa entra, vai lá no canto inferior da página, no lado direito da página, vai dar lá doação de corpos. Clicou ali, vai entrar na página do Departamento de Morfologia, vai ter todas as informações que ela precisa, as principais dúvidas já estão lá. Aí lá tem os telefones, lá tem formulário, a pessoa baixa o formulário, assina, preenche e entrega ao departamento. A partir daí, é doador do programa. Recebe uma carteirinha de doador com os telefones, para que no momento oportuno, né, a família possa entrar em contato com o departamento, para que a gente possa tomar as providências para o recolhimento do corpo. Então, assim, a doação é um processo burocraticamente muito simples, não exige quase nenhum esforço, né? E para a gente seria fundamental termos um programa cada vez mais forte, cada vez maior, para atender essas demandas do ensino, para atender as demandas da plastinação. Ok. E tem uma última pergunta aqui, professor, que Gabriel Henrique fez. Ele fala: a Federal do Espírito Santo, em parceria também com a Sociedade Brasileira de Anatomia, possui um Museu de Ciências da Vida. Há alguma comunicação ou parceria com o museu deles, Museu de Ciências da Vida do Espírito Santo? Nós conversamos, o coordenador é o professor Atelson, certo? Ele nos auxiliou muito também no início com o contato com a Biodu, né? Nós iniciamos esse contato com a Biodu através do professor Atelson. Especificações, por exemplo, referente à bomba de vácuo, né? Também o professor Atelson contribuiu muito conosco. Tivemos algumas interações com o professor Atelson também no Congresso Brasileiro de Anatomia. Mas, como eu disse, né, o laboratório, por ser muito recente, e em virtude da pandemia, a gente não teve ainda condições de aprofundarmos essas relações, né, com o laboratório. Mas, certamente, o laboratório lá no Espírito Santo é uma referência em termos de plastinação no Brasil, né, e nós temos total interesse em estabelecer essas relações também com eles. Perfeito, professor. Então, eu gostaria novamente de agradecer a sua participação. Brilhantemente, nós abrimos a semana, a 19ª Semana Nacional dos Museus, com a sua palestra. O professor Expedito é um parceiro grande do museu, um professor colaborador do Museu de Ciências Morfológicas, é professor que desenvolve projetos de extensão em parceria com os professores que são ligados ao museu. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Okay? Muito obrigada, professor. Eu gostaria agora somente de ressaltar aqui um pouco da nossa programação dos demais dias. Então, amanhã, pela manhã, vamos ter uma mesa redonda. É uma mesa que ela será composta por professores de diferentes departamentos da UFRN. À tarde, nós vamos ter uma oficina que eu tenho certeza, muito interessa para o professor de escolas públicas e particulares. Ela se intitula Ensino Prático, possibilidades mais atrativas em tempos de pandemia. O que fazer com os nossos alunos em tempo de pandemia, de forma a atrair mais o conhecimento deles. E na sexta-feira, no dia 21, pela manhã, sob a coordenação da professora Ana Maria Dalmolin, uma palestra intitulada, uma oficina, desculpe, Reinventando a Rede Entomológica, Atividades Remotas e Insetos. A professora Ana Maria também é uma parceira forte do Museu de Ciências Morfológicas, e é responsável atualmente pela coleção de entomologia do Centro de Biociências. E, por último, para fechar, num happy hour da sexta-feira, nós vamos falar um pouco de teatro, cinema e museu. A arte contribuindo com a ciência. Como nós podemos, ou como nós fazemos, como o Museu de Ciências Morfológicas consegue unir arte
e cinema, e teatro, e música, tudo junto, para divulgar um pouco da ciência. É uma forma muito interessante e muito, vamos dizer assim, atrativa de difundir a ciência. Então, todos estão convidados. Agradeço muito a participação de todos vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos monitores do Museu de Ciências Morfológicas, aos nossos professores e todo o apoio do Centro de Biociências e todos os que contribuíram para a realização desse evento. Muito obrigada a todos.